O que fazer? Pela minha experiência, eu vejo que a maioria das empresas e dos profissionais, apesar de terem políticas de ética, canais de denúncia, a maioria dessas empresas e profissionais não se sentem preparados para lidar com situações de assédio. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, bem-vindo. Eu vou fixar aqui o tema da live, assédio no trabalho. O que fazer? O que fazer? Se você está assistindo o replay dessa live, ou se você está ao vivo agora, me diz de onde você está me assistindo. E qual horário, que horas que tá para você? Que a gente tem pessoas, oi Lúcia, tudo bom? Tem pessoas do Brasil inteiro, mas também do mundo inteiro, né? De vários países. Campinas, Olínio, tudo bom? Então hoje eu vou falar sobre as situações de assédio no trabalho, sabendo que o assédio é um crime. Eu não sei se você já sabe disso, né? Então é algo sério, é algo grave que não pode ser minimizado, que não deve ser minimizado. Só que tem uma coisa assim muito curiosa. Quando eu fui chamada pela primeira vez para fazer uma palestra sobre esse tema, sobre o assédio, foi quando eu fiz a retrospectiva da minha vida profissional e eu percebi que desde o meu primeiro emprego, então durante 20 anos, eu sofri situações de assédio diversas, desde assédio moral até o assédio sexual. Nada muito grave, né? Eu conheço pessoas que sofreram coisas mais graves, por exemplo, em termos de assédio sexual. No meu caso era mais, né, tentativa de sedução, ou alguns comentários de homens, enfim. Mas tem mulheres que eu conheço que sofreram coisas muito mais graves, né? Do tipo do homem fechar a porta da sala no trabalho e empurrar ou encurralar a mulher na parede. Uma delas não cedeu, né, ao jogo desse homem e ele demitiu ela. Outra mulher que eu conheci também aconteceu em Brasília. Ela teve uma reunião com um homem e esse homem, na hora dela ir embora, também botou a mão na porta, trancou e colocou ela na parede, dizendo que era muito bonito e tudo mais. Então, essas são situações de assédio que muitas vezes não são reportadas, não são denunciadas. Até porque você não tem muito como provar isso, né? Concorda? Fica difícil, né? É uma das coisas que me perguntaram na última palestra. Como provar uma situação dessa? Né? Então, tem toda uma diretoria de compliance de uma empresa que tem que fazer as apurações de denúncias e perguntaram, como é que você demonstra uma situação dessa? Então, de fato, às vezes você não consegue, isso é muito importante, então presta atenção. Às vezes você não consegue demonstrar aquela situação que aconteceu uma vez. Porém, o que eu disse para essa diretoria de compliance? Que uma pessoa, um homem, que tem esse tipo de atitude, que tem a coragem, a ousadia e a grosseria de trancar uma porta de uma sala no trabalho e encurralar uma mulher, botar ela na parede, não deixar ela sair e tentar alguma coisa, não é qualquer pessoa que faz, não é qualquer homem. E essa pessoa, esse assediador, com certeza, já tem histórico.
Então, uma coisa que você pode procurar, se você tiver que apurar esse tipo de situação, esse tipo de denúncia, se você não tem como provar essa situação específica, é buscar um histórico da pessoa. Fazer entrevistas, procurar saber de outras situações. E eu garanto que essa pessoa deve ter outras situações, tá? Deixa eu ver aqui, porque acho que... Nossa, alguém colocou aqui, a Miriam, vivia esse tipo de assédio aos 17 anos. Pois é. Isso é muito comum, né? A Daisy, acontece muito em bancos e várias outras áreas. A verdade é que acontece em todas as empresas. Só que é aquela coisa que muitas vezes, é o que eu disse, não é reportado, né? Na palestra que eu fiz semana passada, naquela empresa sobre assédio, prevenção ao assédio, eu mostrei alguns dados da Organização Internacional do Trabalho que mostra que, primeiro, mais de 52% das pessoas já sofreram assédio. Essa é uma coisa. É um número alto? É. E ao mesmo tempo, posso dizer o que eu acho? Eu acho que esse número claramente é subestimado, né? Mas vamos dizer que é isso. Mesmo assim é muito alto. Sempre que eu faço as enquetes lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais e também nas minhas palestras, geralmente online, onde as pessoas podem comentar por escrito, que eu pergunto se... Será que você já vivenciou alguma situação de assédio ou acha que já vivenciou? Responde sim ou não. E as pessoas, quando é nos stories, é quase que 100% que diz sim. Quando é nas palestras, eu tenho uma taxa altíssima também de respostas que sim. E muitas, dependendo da empresa, né, algumas pessoas não ousam colocar, então elas não respondem, né? Mas é impressionante que o que a gente pode ver é, ok, não é todo mundo que responde, mas também ninguém responde não. Então isso também é um indicador, né, de que nem sempre a pessoa vai dizer que ela sofreu ou está sofrendo assédio. Tem um medo, né? Tem alguma coisa que se chama segurança psicológica. Quando você está numa empresa onde você não se sente seguro psicologicamente falando, que aquela confiança de que você pode se abrir, se vulnerabilizar, que você pode confiar em alguém que vai te apoiar, te defender, você acaba muitas vezes não falando. Então, a empresa, ela precisa cuidar desse ambiente e de transmitir essa segurança psicológica através de atitudes claras, né? Outro dado da Organização Internacional do Trabalho que eu mostrei na palestra foi que, então, além de ter mais de 52% de pessoas que sofreram assédio já no trabalho, 87% não denunciou, não chegou a denunciar o assédio. Mais de 87% das pessoas não chegaram a denunciar o assédio. E realmente, fazendo a retrospectiva das 5 empresas nas quais eu trabalhei, multinacionais, desde o primeiro, quando eu era novinha, 18 anos, eu estudava ainda, né? Começava a trabalhar part-time e estudava. E quando o dono daquela empresa, era uma empresa pequena, no caso, quando o dono da empresa não vinha trabalhar, ou quando ele saía de férias, ele queria que eu não fosse trabalhar também. Ele não queria que eu ficasse no escritório quando ele não estava. E ele me pediu para não vir. Só que tem uma coisa aí. Ele pediu para não ir para o trabalho, mas ele não queria me pagar. Então, naqueles períodos, falei, o que eu tenho a ver com as suas férias, com o fato de você não ir e não ser pago? Então, isso já era um abuso, né? Eu denunciei o cara? Não, eu fui embora, fui procurar outro trabalho, foi quando eu comecei a trabalhar em multinacionais, né? Então, quantas situações, na verdade, né, de abuso, de assédio, são cometidas e não são denunciadas? Ou porque a gente acha que não vai ter nada
para fazer, né? Que você se sente impotente, não adianta, então vou embora. Ou porque você tem medo de ter uma retaliação, porque isso acontece também, né? O caso, eu tenho uma cliente que foi demitida já, depois de ter denunciado um assédio no canal de denúncia, né? E obviamente, apesar de ser anônima, ser uma coisa que muitas vezes acaba se sabendo na empresa, né? Tá muito delicado. E eu entendo que o trabalho dos departamentos de RH e também de compliance não tem um trabalho fácil na hora de apurar uma denúncia. Às vezes é uma situação muito fácil, muito clara, né? Pode ser um chefe ou uma chefe agressiva, que tem esse perfil já mais explosivo, que todo mundo já sabe. Então, isso é mais fácil apurar. Mas essas situações mais dissimuladas, mascaradas, aí que vem a dificuldade, porque muitas vezes parece que é a palavra de um contra a palavra do outro. Mas, então, o que você pode e deve fazer? Se você é o funcionário que está sendo assediado, você precisa formalizar o mais possível o seu trabalho, as suas comunicações no trabalho. Se você está sofrendo um assédio moral, por exemplo. Se for assédio sexual, se for convites, comentários, os convites, se forem escritos, você pode guardar os prints, né? Tem muita gente que comprova com print de tela, com e-mails, com mensagens, enfim. Mas quando é algo falado, você pode também gravar a pessoa. Uma pessoa que faz isso, ela faz de forma recorrente. O assédio, ele é algo repetido, algo recorrente, entendeu? Então, geralmente, se você não conseguiu pegar uma prova, você pode conseguir na próxima situação. Então, o que eu sugiro, tanto para as empresas que querem ajuda para comprovar uma situação ou para o funcionário que está sendo assediado, é você, se você não conseguiu comprovar uma vez, espera a próxima situação, se prepare, porque vai acontecer. Se não acontecer mais, se foi uma vez só, pode até não ser caracterizado de assédio, né? Depende se for uma situação muito grave, assim como, porque tem a característica de ter que ser repetido, né? Só que, imagine se você ser trancada numa sala com um diretor ou com um cliente com quem você foi conversar. Esse homem tranca a sala, te põe na parede, se isso aconteceu uma vez só, já é o suficiente, né? Agora, é complicado porque você de repente não vai ter como comprovar e aí é sua palavra contra a dele, né? A dele, geralmente vai ser um homem. Mas tem mulheres também que fazem assédio, né? Nem sempre são homens. No caso de assédio moral, tem muitas mulheres, né? Eu sofri assédio moral com mulheres e homens. Agora, tem situações, e aí que tem que poder distinguir, que eu acho que tanto os RHs quanto as pessoas que trabalham no compliance têm que se capacitar em entender um pouco de perfis psicológicos, entender de transtornos de personalidade. Por quê? Porque uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, você pode ter certeza absoluta que ela está cometendo assédio, que ela está cometendo assédios de forma regular. E ela tem histórico sempre. E ela vai repetir. É uma pessoa que geralmente não tem muito autocontrole, né? É uma pessoa que vai cometer, que vai ter atitudes abusivas. Mas tem situações em que a pessoa não tem um transtorno específico, como foi meu caso uma vez, né? Eu tinha um chefe que era inclusive muito simpático, né? Eu gostava muito dele, era uma pessoa, né? O tipo de chefe com quem você consegue criar uma amizade, sabe? Então era bem legal. Só que um belo dia, do nada, abriu na época, né? Eu trabalhava ainda na França, né? Sou francesa. Eu trabalhava numa multinacional, na Essilor, e abriu uma vaga no Brasil.
E eu já vinha para o Brasil, né? Algumas vezes ele já sabia que eu queria me mudar para o Brasil. Só que essa vaga eu não pensei em me candidatar. E ele queria essa vaga, mas ele criou na cabeça, ele tinha certeza que eu ia competir com ele com essa vaga. Aí ele começou a me assediar. Como? Tudo que eu estava fazendo ele dizia que estava errado. Graças a Deus, o chefe dele, enxergando o meu trabalho e tudo mais, falava, não, mas a Marie tá certo, tá tudo certo. Mas tudo que eu falava, assim, ele cortava e dizia que estava errada, tentava desqualificar. Eu vivi isso, se não me engano, porque às vezes a memória falha, mas se não me engano foi em torno de 6 meses, em que eu vivi um inferno até ele entender que na verdade ele não ia pegar essa vaga. Acabou que ninguém pegou, eles fecharam a vaga, tiraram a vaga. Então nem eu nem ele fomos. E na verdade eu nem tentei ir, né? Ele achou que eu ia tentar. Então a pessoa, né, meu chefe se sentiu ameaçado e aí começou a me assediar. É uma pessoa normal, assim, normal, simpática, que não tem transtorno de personalidade, mas uma situação pontual, a pessoa pode cometer esse tipo de assédio, né? Então, é importante poder fazer a distinção de uma situação em que a pessoa, de repente, talvez só com feedback, ela pode mudar, né? Eu tive o caso também quando eu era head de RH, de uma diretora jurídica que foi na minha sala chorando porque um cara tinha feito um comentário, né, totalmente inadequado, mas ele, sabe, é o tipo de cara sem noção. Eu ia falar meio sem noção, mas não é meio não, é bem sem noção, que toda hora faz piada, mas das piores piadas. Sei lá, se tem um judeu, ele vai fazer uma piada sobre judeus. Se tem uma mulher, ele vai falar coisas sobre mulheres. Enfim, o cara sem noção. E ele se achava engraçado. Essa mulher, essa diretora, veio na minha sala chorando, dizendo, Marie, não aguento mais, eu vou pedir demissão, eu vou embora daqui, não suporto mais. E eu assim, tipo, oi, mas o que está acontecendo, né? Aí eu, fulano, hoje ele me disse isso, isso, isso. E na verdade ele tocou num ponto dela sensível, muito sensível. No caso, ela era lésbica, mas ninguém sabia, porque ela tinha filhos, era casada há pouco tempo, já tinha separado, mas ninguém imaginou. E ele falou para ela assim, hoje você veio vestida de sapatão, porque ela estava de terno. E isso para ela foi uma ofensa, porque ela se sentiu atacada numa coisa que ela era. Então para ela foi a gota d'água, que as outras piadas ela deixou passar, mas essa para ela foi a gota d'água e foi uma grande ofensa para ela. E aí ouvi ela, acolhi, apliquei o método Conecta, né? Abri minha mente para curiosidade, para entender o que ela estava sentindo, procurei não julgar, procurei empatizar com ela, né? Saber o que ela estava sentindo, precisando. E eu fiz exatamente o que eu faço no método Conecta, né? Que é reformular, que é o checar, né? Então você está dizendo que ele falou isso, você está muito triste, está revoltada, isso, isso, isso. Aí ela falava mais, botou tudo para fora. E aí, uma vez que ela acabou de botar para fora, aí eu perguntei para ela, que eu apliquei o método Conecta no momento da transição, perguntando o que ela queria que eu fizesse, né? Falei, você quer que eu converse com ele? Ou com vocês dois? O que você quer que eu faça? Ela falou, não. Eu acho que agora que você me ouviu, eu estou me sentindo melhor. Então, às vezes, o papel do RH ou do compliance vai ser acolher, dar o apoio, né? Demonstrar empatia. Só isso, no caso dela, já foi suficiente para ela se acalmar. E ela disse assim, eu vou ter uma conversa com ele. Ela teve essa coragem e ela conseguiu estruturar, né? Eu ajudei ela a estruturar a conversa para não cair nas emoções. Então, estruturou graças à comunicação não violenta, de uma forma assertiva, a fala, o que ela ia falar para ele, dos fatos, o que ele fez, o que ele falou, quantas vezes, né? Da forma como ela estava se sentindo, né? Indignada, triste, magoada, revoltada, blá blá blá.
quais eram as necessidades dela, que ela tinha necessidade de respeito, né? E o que ela ia pedir para ele. Então, no caso, ela ia pedir para ele não fazer mais esse tipo de piada e ter cuidado com as coisas que ele fala com ela. Então, ela foi estruturando com a comunicação não violenta a fala para esse cara, sem noção, esse diretor, que fazia piadas de mau gosto o tempo todo com ela e com outras pessoas, né? E ela teve essa conversa definitiva e esse diretor nunca mais fez piadas com ela, ele se sensibilizou. Então a comunicação não violenta foi muito potente, empoderou essa diretora, porque ela teve coragem de falar com ele de uma forma estruturada, sem cair no choro, sem parecer mimimi ou sem agredir, né? Porque o ser humano, ele tem essa tendência muito binária, uma coisa ou outra, 8 ou 80, ou muito bonzinho ou muito agressivo, ou eu engulo sapo, ou me torno um vulcão, fico explodindo, né? Então, o bom é o equilíbrio emocional, é a inteligência emocional, é o caminho do meio, do equilíbrio, a assertividade. A assertividade é nem submisso, nem agressivo. E você precisa de técnicas ou ferramentas para isso, né? E a comunicação não violenta, ela fornece essa estrutura que permite que você estruture seu pensamento e sua fala para se colocar, para você se posicionar de uma forma construtiva, consciente e assertiva. E assim, dessa maneira, sensibilizar, gerar empatia na pessoa, no seu interlocutor. Tá? Gerar empatia no seu interlocutor. Quando você expressa como você se sente e qual a sua necessidade, isso conecta, o outro consegue se sensibilizar. Com algumas exceções. Quando o outro não se sensibiliza, quando ele não demonstra empatia nenhuma, ele vai falar, ai, que coisa, você é muito fraca, ai, que mimimi, agora tudo é assédio. A pessoa não vai demonstrar nenhuma empatia com aquilo que você está abrindo. Isso pode ser um sinal que você tem na sua frente alguém com algum tipo de transtorno. Porque a pessoa que falta totalmente de empatia na hora de você se vulnerabilizar, tem alguma coisa estranha, tá? Porque a pessoa não demonstrar empatia quando você agride, isso é uma coisa. Geralmente, a agressividade não vai causar o efeito que você gostaria, o impacto de sensibilizar o outro, né? Você falou isso, eu fiquei muito magoado, né? Isso vai soar como crítica, como um ataque. E como é que uma pessoa reage a um ataque? Se defendendo. Então a pessoa, se você ataca, se você expressa o seu sentimento de uma forma, com muita emoção, de uma forma agressiva, a pessoa vai se defender, ela não vai ter e não vai demonstrar empatia em relação a você. Então é importante até você dominar a comunicação não violenta, assertiva, para você ter certeza de quem você tem na sua frente. Porque se você sabe que você se posicionou de uma forma calma, equilibrada, né, com inteligência emocional, com a estrutura da comunicação não violenta, você nem foi submisso nem agressivo, e mesmo assim a pessoa não se sensibiliza, você pode ficar com uma pulga atrás da orelha, tá? E verificar que essa pessoa provavelmente é uma pessoa que costuma cometer esse tipo de assédio, né? Hoje, com as inteligências artificiais, eles apagam tudo. Bom, só se for hackear os seus aparelhos, mas fora isso, você pode manter as provas no seu celular, no seu computador. E, bom, eu numa situação extrema, né, eu vou dar uma outra dica aqui para vocês, diante desse comentário da Miriam, dizendo que hoje, com as inteligências artificiais, eles apagam tudo. Teve uma situação de assédio bem séria que eu vivi, né, bem complicada, e eu comecei a ficar com muito medo da pessoa, porque por acaso se demonstrou ser uma pessoa
bem perversa, ou seja, com maldade, né? Uma narcisista perversa, que é um tipo de psicopata, um sociopata. E eu fiquei preocupada. Eu comecei a mandar as provas, né, mensagens, e-mails para outras pessoas, para minha melhor amiga, para minha terapeuta, para o meu pai. Então, você pode mandar as provas para pessoas de confiança. Que eu falei, se acontecer qualquer coisa comigo ou com o meu aparelho, com o meu celular, porque às vezes a pessoa pega e quebra seu celular, não sei, né? Eu já tive uma situação profissional, que quando eu era presidente de uma associação, né? Tem um cara que queria fazer uma parceria, que queria fazer um projeto com a gente, com a nossa associação, e depois de 3 meses, eu achei o cara muito estranho, né? Ele tinha algumas atitudes que eu falei, não quero trabalhar com esse tipo de pessoa. Eu achava meio perigoso, assim, começava a explodir, a falar mal, começava a me agredir verbalmente. Eu falei, gente, não faz sentido, vamos parar com esse projeto com ele, né? Cheguei, a gente marcou uma reunião, na verdade, num restaurante, né? Eu acho que foi, não sei se fui eu que provoquei ou ele, enfim, que escolheu o lugar. Mas a questão é que foi no restaurante, pleno dia, né, hora do almoço, e eu comuniquei para ele, olha, de uma forma educada, né, que por diversos motivos não ia dar para continuar o projeto com ele e tudo mais, que a associação não tinha condições de fazer esse projeto, e ele ficou furioso, ficou tão furioso, que ele pegou o copo que tinha na mesa, bateu com força, quebrou o copo na frente de todo mundo, em público. O cara não se controlava. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu acho que ele tinha algum transtorno tipo bipolaridade, alguma coisa assim. O fato é que esse cara depois, ele começou a me ameaçar. Falou, cuidado quando você for sair de casa, né? Então, eu fiquei com medo. E aí eu tive que acionar algumas pessoas de confiança, mandar as mensagens. Então, se você, porque às vezes pode ser nesse nível, né? Por isso que eu tô falando de diversas situações, porque vai do comentário bobo, que de repente o cara, você acha que é um assédio, mas no fundo ele não tem intenção de te assediar, até situações mais graves, mais sérias, e que em determinados momentos podem custar a vida. Isso não é só nos filmes, não. A gente vê isso todo santo dia, né? Tem pessoas perigosas que realmente cometem crimes, né? Crimes, assassinatos, no caso, né? Não apenas o crime do assédio, né? Ameaçar, então, esse cara me ameaçou diretamente. As ameaças eu printei, eu mandei logo para uma pessoa que fazia a segurança, né, de expatriados e tudo mais. Então, assim, você tem que printar, sim, você tem que se defender, mostrar para outras pessoas, pedir ajuda de pessoas de confiança. Agora, dentro da empresa, como é que você pode agir, né? Você vai buscar, teoricamente, ou RH, ou o compliance, ou, de repente, o seu líder, o seu chefe, se não for ele ou ela, né, o assediador ou assediadora, lógico. Porque às vezes não tem regra. Você pode achar, eu tenho que ir logo no canal de denúncia. Depende, talvez você queira conversar com seu líder se você tem uma relação de confiança. Ou com algum outro colega. O mais importante é você primeiro buscar alguém de confiança. Se você se sentir, porque a pessoa de confiança ela pode te ajudar a ter mais clareza. Procura alguém que não vai botar mais lenha na fogueira, que não vai ficar sair julgando, te dando um monte de conselho que você não pede. Procura uma pessoa que sabe ouvir, que sabe te fazer perguntas, para te fazer pensar, para que você encontre as soluções. Se você não tem uma pessoa dessa, de confiança, procura um profissional. Às vezes, o mais seguro é procurar alguém de fora da empresa para conversar. Então, no meu caso, eu já ajudei várias pessoas a sair de situações de assédio, de burnout. Através, né, do meu trabalho, a pessoa conseguiu
estruturar, raciocinar a sua fala, o seu posicionamento e conseguiu se defender e saber como agir de uma forma estratégica na empresa, né? Porque você não pode se posicionar de qualquer forma. Se você for na emoção, você vai se colocar como se fosse, sabe, no triângulo de Karpman, que tem o perseguidor, o salvador e a vítima. Você vai se colocar psicologicamente na posição de vítima. E isso normalmente não é bem... Não vai causar aquele impacto de sensibilizar que você espera. As pessoas vão ficar incomodadas com isso. Então você precisa se colocar, mesmo que a situação for muito ruim, de uma forma madura, de uma forma adulta, com equilíbrio emocional. Colocar os fatos, como você se sentiu ou se sente, o que você precisa e qual o seu pedido. Ali você vai transmitir credibilidade. Não ache que tem que chorar tudo para ser defendida. Às vezes as pessoas não sabem como lidar com isso. Agora, se você já está vivendo uma situação trágica, está chorando e tudo mais, também não estou dizendo para você não chorar, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você tiver uma situação que você tem condição de lidar com a cabeça um pouco mais fria e estruturar a sua fala, isso vai ter mais credibilidade e você pode conseguir mais apoio do que se você não se controlar emocionalmente, tá? Comenta pra mim aqui, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá sendo útil? Comenta alguma coisa pra eu saber, tá? Enquanto isso eu vou ver os comentários que vocês colocaram. Hoje, para eu sair do prumo, tem que ser algo surreal. Sim, então já trabalhou o autocontrole, né? O equilíbrio emocional. Muito bem. Tô vendo meu time aqui. Oi, Cássia. Oi, Willy. Bem-vindos. Sempre tem essas duas pessoas nos bastidores me ajudando muito para tudo que eu tô fazendo, tá? Homenageando aqui meu super time. Tem mais pessoas, né, que trabalham nos bastidores, mas tem duas pessoas na operação que estão comigo sempre. O Willy e a Cássia. A Miriam está dizendo que está tudo hackeado. Pois é, mas não é todo mundo que sabe hackear e que faz isso, né, também. Então, por isso que é importante fazer backup das informações que você, das provas que você tem, né? Se você gravou, se você tem algum vídeo, manda para alguém de confiança, né? A Romina disse boa ideia, né? Oi, Lúcia, tudo bem? A Miriam está dizendo que está vivendo uma situação assim. Oi, igrejas. Tô vendo aqui algumas pessoas queridas que entraram. Gente, esqueci de pedir para vocês. Clica agora, por favor. Me ajuda a alcançar mais pessoas com essas informações. Lembra que a grande maioria das pessoas já viveu assédio ou está vivendo assédio. Clique no aviãozinho embaixo da tela e encaminha esse conteúdo para mais pessoas, para os seus contatos. Aqui, Romina, faz todo sentido. Cássia, faz todo sentido. A Meg, vamos falar semana que vem, tá? Faz muito sentido. Esse conteúdo é muito necessário, ok? Não tem noção. Sim, eu sei que, né, é algo muito, muito delicado. Não tem receita de bolo e ao mesmo tempo tem, né? Tem técnicas, sim, tem ferramentas, tem o método. O método Conecta ajuda muito na apuração de assédio, no sentido de que você vai conseguir puxar os fatos. E uma coisa certa, quando alguém está mentindo, se você sabe usar o poder da comunicação estratégica, se você sabe usar o método Conecta, que é o método que eu criei, um método exclusivo, com base na comunicação não violenta e na empatia. Mas é um método que é muito inteligente na hora de desmascarar pessoas de má fé, pessoas que não têm boas intenções. Você não consegue... Alguém que está mentindo,
descaradamente, não consegue sustentar a mentira se você souber puxar através de perguntas, usando a curiosidade e o método Connect. Se você souber puxar, né, como se fosse uma investigação, vai investigando, perguntando, pedindo mais fatos. A pessoa que mente, repara, né? Aí se você tiver que apurar uma denúncia e entrevistar o assediador ou a assediadora. Uma pessoa que mente, ela não consegue te dar os fatos, ela não consegue sustentar os fatos. Ela fala alguma coisa, mas geralmente ela vai atacar a vítima. Ela vai dizer que a vítima está fazendo isso porque quer ser promovida e você não quer promover, ou porque isso, porque... Vai ter um monte de desculpas, vai estar sempre no julgamento. Perceba, vai estar no julgamento. Dizer que a vítima faz isso porque quer isso, isso, aquilo, isso é julgamento. Agora, quais os fatos que você tem? Então, procura extrair os fatos, né? E eu te digo, uma pessoa que mente, ela não consegue se sustentar com fatos. Ela não consegue se sustentar com os fatos. Aqui a Daisy. Se a pessoa chega a adoecer, se afastando do trabalho, muitas vezes nas perícias médicas a pessoa tem que ficar repetindo e revivendo todo o sentimento, todo o sofrimento, né? Bom, é um trauma, qualquer assédio, né? Obviamente, quanto mais intenso for, mais traumático, mais grave, né? Então, isso afeta, sim, a saúde mental da pessoa que está sendo assediada. A pessoa começa a ter a sua autoestima minada, ela começa a sentir como se fosse ansiedade, depressão. Então, tem vários sentimentos que podem surgir. E com o passar do tempo, esse sentimento de depressão, essa desmotivação, pode ser um medo, né, constrangimento, sensação de humilhação. Todos esses sentimentos, eles vão pesar cada vez mais até acabar com a saúde mental da pessoa. Então, cuidado, se você está vivendo uma situação dessa, não fique guardando isso para você, achando que você tem que aguentar, que você tem que lidar, né? Eu já tive, no pior assédio que eu vivi, quando eu era diretora de uma multinacional, no caso era uma outra diretora, que era diretora América Latina, eu era diretora para o Brasil. Essa diretora América Latina que fazia assédio, não só comigo, com várias pessoas, né? Quando eu contava para amigos, até para o meu marido, que conheceu essa pessoa e ela dissimulava muito bem, que era aquela diretora perversa, né? Então ela dissimulava as maldades, então ela parecia uma mulher muito simpática, muito gentil, né? Só que no fundo ela fazia sua maldade por trás, né? Então as pessoas para quem eu contava o que eu estava vivendo, estavam dizendo: Marie, para com isso, ela deve estar estressada, você acha que ela só tem você para lidar? Aguenta, imagina. As pessoas costumam minimizar muitas vezes, né? Até que uma pessoa, eu saí contando para todo mundo. Eu não guardei não para mim. Eu saí contando para todo mundo. Até que uma pessoa, até um pouco mais afastada, não era uma amiga muito próxima, muito íntima, mas era uma amiga. Até que essa pessoa falou para mim: Marie, isso tudo é um absurdo. Não faz sentido você continuar nessa empresa enquanto essa mulher estiver aí. Ela me acordou, enquanto todo mundo estava tentando abafar e dizer, minimizar, ela me acordou. Foi muito importante para mim. Então, às vezes, você vai ter muitas pessoas que não vão te ajudar. Mas basta uma pessoa que te abre os olhos, que te acorda e te apoia para você conseguir tomar uma atitude, né? Então, quais as formas de lidar com assédio? As mais comuns e mais óbvias se a sua empresa tiver um canal de denúncia, obviamente você vai lá fazer sua denúncia, mas eu estou aqui para dar
as informações que não são tão óbvias, né? Como é que eu lido? Porque todo mundo já sabe que tem canal de denúncia, que tem que denunciar, né? Mas o menos, isso não é feito a maioria das vezes. Não, por quê? Porque na verdade você precisa ter confiança e segurança psicológica para poder fazer isso. Como a maioria das vezes não tem, você vai ter que buscar pessoas que te apoiam, que são pessoas de confiança. E às vezes não é uma pessoa íntima, às vezes não é um amigo, às vezes não é sua esposa ou seu marido, às vezes é um profissional como eu, que não tem nada a ver com a situação, mas que tem uma visão imparcial das coisas e com conhecimento, com expertise, né? As pessoas que não têm conhecimento, elas só atuam no papel de salvador, que na verdade elas querem ajudar, mas no fundo elas não ajudam. É uma falsa sensação de que estão ajudando, dando conselhos, dizendo para minimizar, para deixar para lá, ou estimular a fazer alguma ação, um escândalo, ou processar. Caramba, nem tudo, né, é óbvio assim. Então, busque uma pessoa que tenha expertise, que tenha conhecimento, que tenha experiência, ou que seja uma pessoa simplesmente confiável, que possa realmente te ouvir, te acolher, tá? Outra coisa, né, falando justamente em adoecer, você pode procurar um médico, né? No caso, tive uma cliente que estava sofrendo assédio e por isso entrou em burnout. Uma coisa que eu indiquei, que eu recomendei para ela, foi consultar um psiquiatra com quem eu tenho parceria, né? Então, conheço o trabalho dele há anos, eu sei que é uma pessoa séria, né? Então, eu encaminhei para ele e ela fez essa consulta. E ele realmente, primeiro receitou remédios, porque ela precisava dormir, ela não estava mais conseguindo dormir, então imagina como isso tudo piora a sensação e as emoções, né? O estado emocional. O burnout só aumentava, então chega um momento que você precisa interromper isso, né? E nada ia fazer ela dormir, no caso, se não fossem os remédios. Tem outra forma, para quem não gosta de remédio, que nem eu. No caso, eu já experimentei uma técnica de meditação com um professor que em 15 dias acabou com minha insônia, com minha ansiedade, né? Alguns anos atrás achei fantástico, mas ele já não atua mais, então nem sempre você vai ter um professor de meditação ou aquela outra coisa, mas você pode buscar formas alternativas de você, né, se acalmar e tudo mais. Mas às vezes ter um atestado de um médico para te permitir pausar, né, sair daquele ambiente tóxico durante um tempo pode ser necessário, né? Então isso muitas pessoas já sabem, já praticam, né? Tanto que as empresas que tem muito assédio, elas costumam ter também uma taxa muito alta de afastamentos ou de turnover, né? Então, o absenteísmo acaba aumentando. É um indício também de que está acontecendo alguma coisa. Se a pessoa adoece, isso deveria ser um agravante contra o assediador, né? Ou isso é considerado num processo? Sinceramente, hoje, até onde eu sei, tá? Eu posso estar enganado, porque eu também não sou advogada, mas até onde eu sei, do que eu conversei com uma advogada especialista, uma advogada do trabalho especialista em assédios, né? Fez lá a tese dela de doutorado sobre assédio e tudo mais. Ela disse que o que mais prevalece são prejuízos financeiros. Então, o prejuízo moral ele pode ser levado em consideração no processo, mas de verdade ele é bastante minimizado. Então, é mais valorizado num processo se você teve algum prejuízo financeiro. Por exemplo, a empresa não te pagou o que devia, ou você acabou perdendo seu emprego, sua renda, então, né? Aí você vai ter mais peso para poder agir. Só o seu estado psicológico, mental, né? Não vou dizer que não conta, né? Se você teve que se afastar por um longo período de tempo, isso vai contar no processo. Mas de verdade, o prejuízo físico ou financeiro, ele é mais valorizado, infelizmente, do que o prejuízo moral, emocional, mental.
Aqui tem alguém dizendo que o assédio foi tão intenso que chegou a um burnout. Lógico, não tem como dissociar uma coisa da outra. Se você permanecer no assédio, se o assédio, né, perdurar, o caminho é o burnout, é a depressão, é alguma coisa emocional ou psicológica. Não tem como aguentar, né, uma situação dessa. Por isso que eu acabei pedindo demissão, porque uma coisa que eu tô aqui para falar, né, como é que você pode lidar. Então eu te falei para procurar pessoas de confiança na empresa. Tem que ser alguém que tenha autoridade e legitimidade para agir, né? Alguém que tenha poder na empresa, que tenha legitimidade e poder e autoridade para te defender, para colocar ordem na empresa, para dizer isso basta, vamos mudar isso, né? Então busca alguém que tenha poder, autoridade, legitimidade para agir, para te defender. Eu fiz isso naquela empresa que eu sofri o assédio quando eu era diretora do Brasil e essa assediadora era a diretora América Latina. Eu fui buscar uma diretora mundo, né, que estava na França. Eu vi que essa diretora mundo, ela era totalmente cega em relação a essa diretora que estava assediando as pessoas. Como ela trabalhava de segunda a domingo, né, o que essa diretora mundo achava? Que ela trabalhava demais, que estava estressada, por isso que tinha muita pressão e por isso ela pressionava um pouco as equipes e tudo mais. Não era nada disso. Trabalhava assim de segunda a domingo, né, mas por outros motivos. E aí eu vi que não ia para lugar nenhum, porque eu perguntei, né, para ela, mas o que você acha da fulana e tudo mais? Não, realmente, eu acho que ela está trabalhando muito, está precisando de ajuda, vocês deveriam olhar, não, o que ela está fazendo, talvez dando apoio, botando mais gente para apoiar ela, porque ela estava centralizando tudo, era um inferno, tudo tinha que passar por ela, né? E eu não tinha direito de falar com outros diretores, tinha que passar por ela, uma loucura. Bom, e aí eu vi que, tipo, essa diretora mundo não estava enxergando assim, dessa maneira, e ela falou assim, não, realmente é muito simpática, eu fui na família dela no Líbano e tudo mais, eu passei algum tempo na família dela, muito simpática. Quando ela falou isso, eu falei, já era, esquece, ela não está enxergando, ela não está entendendo com o que ela está lidando, ela está totalmente manipulada, e eu entendi que eu não ia ter apoio na estrutura, então resolvi pedir demissão, né? Então esse tipo de coisa que você precisa sentir, porque o assédio, ele acontece porque ele é permitido na estrutura, né? Se a liderança permite, não faz nada, não adianta, aí você tem que tomar a sua decisão, se você quer ficar numa estrutura dessa, ou se você de repente quer esperar, ver se isso passa, né? Mas, às vezes, tem que tomar atitude e tomar uma decisão de sair mesmo, né? Nem tudo dá pra gente mudar, às vezes você não vai conseguir ter apoio da liderança. A Miriam está dizendo aqui, as informações que você está passando são importantes para coisas mais corriqueiras, né? Aqui a Deise, os sindicatos deveriam estar mais atentos a essas situações, mas às vezes isso não acontece. Eles também não são preparados. E eu vou dizer uma coisa, depois que eu mergulhei no conhecimento sobre o transtorno de personalidade, o transtorno de personalidade narcisista, antissocial, que é o psicopata, tem o histriônico também. Eu conheço uma diretora de uma empresa que tem esse transtorno de personalidade histriônico. É um tipo de psicopatia. Está manipulando os donos da empresa, está fazendo coisas que até... eu nem gosto de falar, mas assim... Enfim, são coisas que infelizmente acontecem muito, inclusive no Brasil. Está fazendo macumba, está fazendo coisas que não tem... não tem princípios morais, sabe? A pessoa é disposta a qualquer coisa para ganhar dinheiro, para crescer na empresa e tudo mais. Então, esse tipo de perfil você precisa aprender a identificar. Então, no mínimo, né? Aí tem um livro que se chama Mentes Perigosas, que fala muito bem sobre isso. Mas eu criei um curso que se chama Checkmate, onde você pode
entender perfeitamente de uma forma muito didática, sem ter que ler um livro inteiro, com 30 aulas bem curtinhas que você pode ouvir no carro, no metrô, lavando louça, escovando os dentes, você pode ouvir as aulas e você se capacitar fazendo esse curso, né? Se você tiver interesse, inclusive a gente tem uma ação agora solidária com o Rio Grande do Sul, que eu estou disponibilizando esse curso que normalmente custa R$ 1.997. Estou disponibilizando agora por R$ 247. Você pode pagar em 12 vezes de 24 alguma coisa. A gente está revertendo 50% da receita líquida em doações para o Rio Grande do Sul. Eu não esqueci de mencionar isso. Mas se você tiver interesse, você pode mandar uma mensagem no privado. Tem até o link na minha bio, se não me engano, lá da ação solidária, tá? Qualquer dúvida, escreve para mim. Então, as empresas precisam se capacitar, os RHs, os diretores, os líderes, as pessoas de compliance precisam se capacitar com isso. O Will está dizendo meditação é vida, eu amo. Aqui a Miriam, eu tenho autismo leve e eu já temos o sono comprometido com assédio, piorou muito, eu acredito. Aqui, Julie, porque normalmente essas pessoas vítimas de assédio, quando saem das empresas tóxicas, podem ser vítimas novamente, mesmo sendo pessoas esclarecidas. Excelente pergunta. Isso poderia ser tema, inclusive, de outra aula ou outra live. Uma pessoa que é vítima de abuso, qualquer que seja, de assédio, ela pode ter algo dentro dela que acaba conectando com esse tipo de situação. Esse algo dentro dela pode ser um histórico familiar de abuso, de assédio, pode ser gerações da família que foram abusadas, que sofreram assédios. Então, coisas que você repete, a gente repete, né? A genética, a gente transmite, os pais, as gerações anteriores transmitem pra gente, nos genes, as coisas, né? Tanto que a gente sabe, alcoolismo, né? Então, coisas comportamentais, inclusive alimentação, dieta. Tudo isso pode ter influência das gerações anteriores. Então, da mesma forma, com o abuso, com o assédio, você pode estar repetindo padrões de gerações anteriores. Por isso existe a constelação familiar, por isso existem terapias holísticas, espirituais, para você quebrar ciclos de repetição. Tem um lado espiritual também, que às vezes você precisa fazer algum trabalho para se desvincular desse tipo de energia tóxica, desse tipo de pessoas, né? Então, essas são as coisas assim, um pouco mais avançadas, porque não é todo mundo que entende ou que acredita nisso, né? Eu não acreditava até alguns anos atrás nessa questão mais espiritual, né? Mas eu fiquei diante de algumas situações e de fatos que foram impossíveis negar a existência de uma influência espiritual nesse tipo de situação. Então, fui buscar, né? Eu tenho uma terapeuta, uma mentora espiritual, né, que entende dessas coisas, que tem dons, né, que entende de energias, que entende de constelação, que estudou muito, né, que faz constelações, enfim. Então, tem esses trabalhos também que eu recomendo buscar em paralelo. Eu busquei, né, eu fiz muita coisa para me desenvolver individualmente, espiritualmente, em todos os sentidos, né? Busquei conhecimento pragmático sobre transtorno de personalidade, sobre assédio, né? Conhecimento é fundamental, autoconhecimento e questões espirituais, né? Que são muitas vezes envolvidas. Então, é um ciclo que você precisa quebrar, você se trabalhando, né? Terapia também, convencional, eu faço terapia desde 2015, então vai fazer 10 anos quase, né? Isso tudo ajuda você a se conhecer e se libertar de alguns padrões tóxicos que não te servem mais, de algumas repetições do passado, porque essas repetições, por que a gente repete? A gente repete para se capacitar
para sair disso. O seu inconsciente, ele quer te trazer para a liberdade, ele quer te trazer liberdade. Então ele traz uma situação para que você olhe e que você se trabalhe, que você vá fazer terapia, que você busque um curso, que você faça, e que você busque esse conhecimento, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal. Se você não fizer, espera a próxima situação acontecer para piorar e você buscar uma nova tentativa, né, de você se curar, de você se libertar. Então o inconsciente, ele busca a cura, ele busca a liberdade, né? Você que tem que fazer esse trabalho. Eu até hoje eu não paro de investir em mim, em conhecimento, autoconhecimento, em diversas terapias para limpar padrões antigos que não servem mais, seja minhas ou de outras gerações. Vamos lá. Aqui uma pessoa que teve prejuízo financeiro no assédio. Tem implicações políticas. Pois é, quando você está lidando com pessoas que têm poder, é muito complicado, né? Você precisa ter ajuda de alguém, você precisa se afastar. Tem algumas pessoas com quem você não vai conseguir lidar, que você não vai conseguir, talvez, ganhar. Às vezes tem que aceitar, se afastar e deixar para lá. E outras vezes tem que saber se você tem que processar ou não, né? Eu resolvi não processar a pessoa que fez o assédio, mas eu trabalhei muito nos bastidores, através da minha assistente, e de todas as provas que eu guardei, eu falei, isso vai ter a sua hora. Eu fiquei muito tranquila. Eu pedi demissão da empresa e acho que 6 meses depois, né, quando já descobriram uma série de coisas, aí eu mandei ver. Eu mandei todas as provas, aí o compliance me entrevistou, que eu já tinha saído da empresa, porque eu falei, vocês têm que entender com quem vocês estão lidando. E aconteceu isso. Recebi mensagem de várias pessoas da empresa que estavam sofrendo assédio também. Mostrei as mensagens, não expus as pessoas, né, escondi o nome, mas eu mostrei as várias mensagens para que tomassem providência. Mandaram embora aquela assediadora. Teve o seu timing, entendeu? Então existe uma justiça. Às vezes não é no tempo que você gostaria, ou não, nem da forma que você gostaria. Tem que saber, ter critério para saber o que fazer. A maioria das empresas só visam a produtividade. Pois é, a produtividade ela é fundamental para qualquer empresa. Mas a questão é que se você está numa empresa em que a liderança só valoriza resultado e não se preocupa com o humano, com o bem-estar do ser humano, você sofre o risco de realmente viver esse tipo de situação. Então, a cultura da empresa, ela é fundamental. Entender qual é a cultura da empresa. É uma cultura humanizada? Ou só está escrito lá nos valores, na parede, nos valores da empresa, que respeito é importante, mas não pratica nada disso? Não basta escrever, tem que praticar. Então, procura uma empresa que tem uma cultura que realmente valoriza o ser humano. Isso não tem preço. A sua paz de espírito não tem preço, né? Então, é uma questão de cultura. Ou é uma cultura permissiva, que minimiza e permite o assédio, ou uma cultura que não permite e que toma providências. E aí você tem que saber qual você vai escolher. E você tem uma parte de responsabilidade sobre isso também. São as escolhas que você faz, né? Explica mais sobre, Romina Paula, sobre o que, meu amor? Porque eu acho que, como é um comentário, você gostaria que eu explicasse mais sobre o quê? Ó, a Miriam tá colocando aqui, eu venho de gerações de assediadas. Pois é, então é um ciclo de repetição que você precisa buscar apoio de profissionais para te ajudar a quebrar isso, tá? O William, espiritualidade é tudo. Daisy, seria interessante a elaboração de cartilhas por parte do governo para ajudar quem sofre assédio, distribuída em todos os órgãos do governo. As empresas privadas também precisam fazer isso. Daisy, eu concordo contigo, cartilha é importante, mas sabe o que falta? Sabe o que falta nas empresas? Que
Hoje, né? Não era o caso 12 anos atrás, quando eu comecei a introduzir a comunicação não violenta nas empresas, eu fui uma das pioneiras. Ninguém tinha ouvido falar. Então eu perguntava, quem já ouviu falar da comunicação não violenta? Quase ninguém. Hoje, quem já ouviu falar da comunicação não violenta? Muita gente levanta a mão quando eu faço uma palestra, alguma intervenção. Agora eu pergunto, quem já fez algum treinamento, algum workshop, algum curso, alguma coisa para desenvolver realmente as habilidades de comunicação, né, as competências da comunicação não violenta? Quase ninguém. Nas empresas, quase ninguém. Então falta, não é cartilha só, porque a cartilha muitas vezes tem e não é respeitada. Tem política de ética escrita que tem que respeitar isso, que aquilo. Não importa, você está lidando com o ser humano. O que falta é treinamento. É possível treinar as pessoas para que elas parem de assediar? É possível. Agora, falta treinamento também para preparar as equipes responsáveis e as lideranças para perceber que tipo de pessoa você consegue fazer evoluir, que vai mudar de atitude, de comportamento, e quais são as pessoas que têm esse transtorno de personalidade que não vão mudar. Tem que ser capaz de identificar isso. E se não consegue identificar, chama um profissional que te ajuda a tirar essa dúvida, né? Então, o que falta é colocar em prática, é desenvolver pessoas e líderes, principalmente. É por isso que eu bato nessa tecla de fazer programas para a liderança. É isso que eu faço. Eu adoro fazer palestras, mas eu espero que toda empresa que me contata para fazer uma palestra, ela me pede depois algum treinamento para aprofundar, para colocar em prática tudo aquilo que as pessoas aprenderam na palestra. Porque não basta você ter uma primeira consciência, tem que aplicar. Né, meus amores? Ela foi demitida. Foi, Lúcia? Ela foi demitida, aquela minha assediadora. As técnicas de constelação familiar, os padrões que repetimos por conta do inconsciente. É isso. Sim, é nosso inconsciente. E às vezes você até tem consciência, mas não é o suficiente a consciência para quebrar isso, né? A Meg está falando aqui, nossa, Marie, você tocou em um ponto que é fundamental. É preciso preparar a liderança para lidar com esse tema. Com certeza absoluta, Meg. As lideranças não estão preparadas. Porque a maioria das lideranças são técnicas. Não são pessoas de humanas. E aí muitas vezes não dão o poder ou a capacitação necessária também para o RH. Ou não apoiam o RH. Às vezes o RH enxerga, né, o que tem que fazer, mas a liderança não apoia. Você não tem poder para agir, para tomar uma atitude, para mandar embora uma pessoa. Então, as lideranças têm que se preparar, têm que ser capacitadas, têm que se conversar. Então, é responsabilidade, sim, da liderança da empresa, do CEO até os níveis de diretoria e até abaixo, sim, ter conhecimento sobre isso. Só que muitas vezes a empresa contrata pessoas como eu, é o RH que me contrata, é o compliance que me contrata, mas o CEO participa daquela palestra, o CEO participa daquele programa para liderança. A maioria das vezes não. O CEO vai para Harvard, vai para sei lá o que, vai para onde, mas não faz coisas que são fundamentais para ter uma boa cultura de empresa, para ter uma cultura humanizada, que sim valoriza os resultados econômicos, a lucratividade, a produtividade, mas também o ser humano. E a gente não pode só ter uma coisa ou só outra. Tem que ter as duas coisas, né? Então, treinamento para as lideranças, é isso que precisa. Programas para liderança, porque também não é um workshop de 2 horas que vai resolver tudo, nem 4 horas. Tem que fazer um programa, tá? Alguns meses, um encontro por mês, um programa, 6, 8, 10 encontros no ano, que você tem uma sequência, um desenvolvimento que você consegue realmente avaliar uma mudança e medir essa mudança de comportamento.
Meg, eu não me lembro, né? Se a gente combinou uma data, mas se a gente não combinou, a gente vai combinar. Acho que eu te propus na segunda-feira. A Lúcia está dizendo que bom, tudo no seu tempo. Sim. Daisy, hoje o assédio pode tomar dimensão ainda maior com a internet. Muitas vezes as coisas tomam dimensões maiores, podendo virar cyberbullying. As redes sociais hoje, na verdade, elas podem ajudar, né? Porque por conta dessa exposição que a gente consegue ter, inclusive tem algumas empresas que já falaram para mim, Maria, agora a gente tem que agir em relação ao assédio porque os nossos funcionários têm visibilidade nas redes sociais, têm poder, são pessoas conhecidas, que têm influência. Ou seja, estão preocupadas, as empresas estão preocupadas com a imagem, com a reputação. Aí tocou num ponto que a empresa vai se mexer. Então, expor às vezes é necessário. Eu odeio fazer isso, eu odeio expor. Mas quando tem que fazer, geralmente eu tento fazer, minha terapeuta espiritual tá aqui, a Marta, né? Eu falei de você, Marta, meu trabalho fundamental. Então, isso, mudança de comportamento é um processo. E eu tô falando que eu faço esse trabalho, né, tanto de constelação, quanto de terapias, trabalho espiritual, de forma contínua, né, de forma regular, buscando sempre apoio de diversos profissionais. A Cássia está falando de empatia para receber a ação, isso é muito importante. Daisy, enchendo no bolso as coisas funcionam mais. É isso. Então, espero ter, a Lúcia recomenda. Ok, Marta, altamente recomendar. Bom, se alguém quiser uma dica, se precisar de algum terapeuta que trabalha com essa questão espiritual, eu tenho contato, eu passo para vocês depois, tá? Espero ter esclarecido algumas coisas, né? Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem mandar para mim no direct. Às vezes eu coloco caixinha de perguntas também nos stories, então fica de olho nos meus stories, ative as notificações se você ainda não tem, se você não fez ainda para receber o meu conteúdo, feed, stories, lives. Você pode entrar na minha comunidade no WhatsApp, gratuito, para receber também os avisos. Aqui a Júlia está falando, eu penso que o assediador é sempre um líder com alta produtividade, fazendo a empresa ter medo de levantar tal problema, porque produtividade é sempre bem vista. Sim e não. Às vezes sim, às vezes é uma pessoa que traz muito resultado e a empresa não quer mandar embora, esse é um caso, mas eu tenho vários casos de pessoas com transtorno de personalidade, de líderes, que não traziam bons resultados. Mas eles conseguem mentir e mascarar os resultados. E às vezes você tem pessoas, outros profissionais, outros líderes que trazem esses resultados e o assediador, ele mente, ele rouba o trabalho e as conquistas dos outros. Ele diz que foi ele. Gente, eu tive essa conversa semana passada com um CEO, um cliente meu, que eu perguntei para ele, né? O ex-CEO dele, né, que ele substituiu, fazia isso. Falei, mas como é que o cara consegue se manter tanto tempo? Aí ele contava pra mim, não, ele disse que fez essa reunião com o cliente, que ele fez isso, que ele fez aquilo, mas não é nada verdade. Ou seja, pessoas mentem, conseguem enganar a liderança mais alta da empresa e assim conseguem se manter. É um absurdo. Então, nem sempre são pessoas profissionais que trazem resultados para as empresas. E pelo contrário, quando você vê, na verdade, eles minam a produtividade. Eles dão a impressão que estão trazendo resultado porque as pessoas sempre se esforçam. As melhores pessoas vão se esforçar para trazer resultado. Mas o assediador que não tem princípios morais e não é uma pessoa realmente competente, acaba roubando todos esses louros, esses resultados, dizendo que foi dele. Né? E às vezes as pessoas não sabem, porque ele mente nas costas. Né? Eu concordo, Daisy, precisamos falar mais sobre assédio. Então, se você quiser mais disso, se você quiser que eu aprofundasse um pouco esse tema, se você quer trocar comigo, assista meus stories, me manda mensagem no direct, peça
peça para mim. Quando eu encerrar essa live, por favor, deixa seu comentário de como essa live foi importante, te ajudou. Por favor, deixa um comentário, isso vai ajudar a atingir mais pessoas, tá? Me ajude, por favor, porque sem comentários, sem compartilhamento da parte de vocês, esse conteúdo não vai para frente. Então, a gente precisa sim desse engajamento de vocês para alcançar mais pessoas com esse conteúdo que vocês estão falando, que é importante. Tá bom, Meg, vamos falar semana que vem. Ótimo. Com muito prazer. Então, vou encerrar. Desejo parabéns pela iniciativa. Obrigada. Eu vou, então, desejar uma excelente noite, se você está assistindo agora ao vivo ou até o replay de noite. Bom dia, boa tarde, enfim. Excelente semana para vocês. E até breve, então, para a próxima live. Fica acompanhando que eu vou divulgar, né, os temas das próximas. Então, talvez eu vou aprofundar, né, esse tema de diversas maneiras. Então, fica acompanhando que nas próximas semanas acho que vamos falar um pouco mais sobre isso, tá bom? E uma lembrança aos nossos queridos irmãos, colegas, amigos, familiares do Sul, do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo e que a gente não esqueça que eles estão precisando de ajuda ainda. A nossa campanha solidária, né? Eu parei de divulgar, mas agora eu estou falando, não lembra, se você quer aproveitar esse momento para se desenvolver, aprender a comunicação não violenta ou os transtornos de personalidade, faça meus cursos que estão disponíveis lá na minha bio. Agora, com 50% da receita líquida vai ser revertida em doação para o Rio Grande do Sul, tá? Já conseguimos ajudar centenas de pessoas lá, graças às nossas alunas doadoras, né, que se inscreveram nos cursos. A gente vendeu 33 cursos que a gente conseguiu, graças a isso, enviar mais de R$3.000 para o Rio Grande do Sul, comprar cobertores, meias para aquecer, comida, mantas salva-vida, enfim, calcinhas infantis. Então parece pouca coisa, mas afinal a gente consegue fazer bastante coisa. Então, muito obrigada mais uma vez a todos que estavam aqui, inclusive obrigada às nossas alunas doadoras, e espero que você seja a próxima ou o próximo, clicando no link que está na minha bio. E se você tiver dúvidas sobre isso, você pode digitar a palavra empatia no meu direct, que você vai receber a explicação de como fazer a inscrição no curso, tá bom? E para contribuir com isso, com solidariedade com o Rio Grande do Sul. Obrigada, até breve. Lembrem de compartilhar e lembrem de me dizer de que hora você está assistindo essa live de hoje. Um beijo, até!